Se você está pensando em casar, já é casado, ou simplesmente quer entender o propósito de Deus para o amor, este é o vídeo mais importante que você assistirá hoje. Porque a Bíblia e os escritos inspirados de Ellen White revelam: o casamento é a instituição mais atacada no planeta. E a maneira como você se casa hoje é a maneira como você está se preparando, ou não, para a eternidade. Existe um design original de Deus para o seu relacionamento. Ignorá-lo é entrar em um território de miséria e desonra. Mas segui-lo é garantir uma felicidade que até os anjos admiram. Neste estudo, tirado do livro Testemunhos sobre Conduta Sexual, Adultério e Divórcio, capítulo 1, você vai desvendar os 3 segredos para blindar o seu casamento e transformá-lo em uma cópia perfeita do lar celestial. O casamento não foi uma invenção humana, uma construção social ou um contrato jurídico. Ele foi uma doação. Segundo Ellen White, Deus celebrou o primeiro casamento. A instituição tem como seu originador o Criador do universo. Isso significa que a união conjugal carrega o selo da divindade. Não se trata de uma simples parceria ou de um acordo legal entre 2 pessoas. É uma ordem estabelecida no Éden, um plano que revela o caráter de Deus. O fato de que Deus mesmo tenha celebrado este primeiro casamento nos mostra a profunda reverência e santidade que devemos atribuir a essa instituição. O casamento, portanto, não é meramente legal, mas sim venerado. Hebreus 13:4. É um chamado à honra, ao respeito mútuo e a uma conduta que reflete a pureza de seu Criador. E aqui está o ponto mais profundo do capítulo 1, algo que a maioria das pessoas ignora. O casamento é uma das 2 instituições que, depois da queda de Adão e Eva, foram levadas para além das portas do paraíso. A outra era o sábado, o tempo sagrado. Pense nessa extraordinária relevância. No meio do pecado, da dor e da maldição que se abateram sobre a terra, Deus preservou o sábado, tempo de descanso e comunhão exclusiva com Ele, e o casamento, o tempo de união, companhia e reflexão mútua. Ele fez isso porque, quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos, o casamento é muito mais do que a soma de 2 vidas. Ele se torna uma força transformadora, um poderoso instrumento de Deus na terra. A união, quando feita sob os princípios de Deus, é o seu maior elevador de caráter e o maior baluarte contra as corrupções do mundo. Ellen White descreve essa união abençoada com clareza. Ela é uma bênção que preserva a pureza e a felicidade do gênero humano, funcionando como uma âncora moral para a sociedade. É um estímulo, pois provê as necessidades sociais mais profundas do ser humano, a necessidade de ser amado, compreendido e de pertencer. E, crucialmente, é um elevador, pois tem o poder de elevar a natureza física, intelectual e moral do casal. A vida a 2, sob a direção de Deus, refina o pensamento, santifica os desejos e eleva a conduta a padrões celestiais. O livro de Ellen White é claro: não existe pecado inerente ao comer e beber, casar-se ou dar-se em casamento. Não somos proibidos de casar. Era legal nos dias de Noé, e é legal hoje, até mesmo nestes últimos dias da história do mundo, como a própria profetisa afirma ao se dirigir aos adventistas do 7º dia. Como povo, nunca proibimos o casamento, exceto quando havia razões óbvias que levariam à infelicidade. Mesmo assim, apenas orientamos e aconselhamos, pois a escolha pertence ao ser humano. Mas aqui reside o grande perigo que a profetisa aponta, e é onde o legal se encontra com o pecaminoso. Contanto que aquilo que é legal seja conduzido de modo adequado, e não levado a excessos pecaminosos. O que são os excessos pecaminosos no contexto da busca pelo casamento? Não se trata apenas da infidelidade após o voto. É quando a busca pela união se torna uma obsessão, um frenesi que cega a razão. A autora alerta que, ao observar a sociedade de sua época, percebia a mesma loucura dos dias de Noé. As pessoas agem como que enfeitiçadas no tocante a esta questão, como se um poder satânico se apoderasse delas. E o resultado dessa obsessão é que os sentimentos, desejos e paixões humanas fazem desaparecer tudo mais diante deles, até que a sorte esteja lançada, e Deus não seja consultado. Essa é a distinção vital entre um casamento abençoado e um casamento amaldiçoado, a consulta a Deus. O casamento que agrada a Deus é aquele que tem a oração, a ponderação e a busca sincera por sua vontade como seu alicerce. O casamento feito por excesso pecaminoso de paixão é aquele que se precipita, guiado apenas pelo calor do desejo humano e pelo medo da solidão. A sorte está lançada, mas o resultado é indescritível miséria. Deus é desonrado, e, o mais terrível, o leito conjugal não é santificado ou santo. Isso nos faz refletir. A paixão humana, sem o princípio santificado, pode até unir 2 vidas, mas só a consulta a Deus pode santificar o leito e garantir a felicidade duradoura. Se existe uma frase neste capítulo que deveria ser tatuada na sua mente, porque ela eleva o casamento a um nível de urgência eterna, é esta:
lembrem-se de que o lar da terra deve ser o símbolo e o preparo para o do céu. O casamento, então, não é um fim em si mesmo, ele é um meio. Ele é a escola de caráter mais difícil e, paradoxalmente, a mais gloriosa que Deus instituiu. Por quê? Porque é ali, no lar, nas pequenas responsabilidades diárias, nas discussões sobre finanças, nas diferenças de opinião e, principalmente, nas reconciliações, que você aprende e desenvolve as virtudes essenciais que definem um cidadão do céu: paciência incondicional, sacrifício abnegado, perdão imediato e o amor que não busca seus próprios interesses. Ellen White diz que Deus deseja que o lar seja o lugar mais feliz da terra, o próprio símbolo do lar celestial. Essa frase deve ressoar profundamente. Se o lar é a cópia do céu, ele deve ser um lugar de paz, justiça e alegria. E qual é o segredo para alcançar essa atmosfera celestial? É a união com Cristo. O segredo para transformar seu lar em um céu na terra é: unindo seus interesses com Jesus Cristo, descansando em seus braços e suas promessas, marido e mulher podem desfrutar felicidade nesta união que os anjos de Deus louvam. Isso vai muito além de apenas orar juntos. Significa que, quando há um conflito, vocês não olham para o outro culpado, vocês olham juntos para Cristo em busca da solução. Os seus interesses, que eram apenas humanos e egoístas, devem se unir aos interesses de Cristo, a santidade e o serviço. É Ele quem une os interesses, quem dá a paciência para suportar as fraquezas mútuas e quem transforma a união em algo tão puro e belo que até os anjos se detêm para aplaudir. Portanto, o casamento é a escola da eternidade, mas só funciona se for iniciado e mantido com Deus no centro, fugindo da obsessão e do excesso pecaminoso. Agora, vamos mergulhar no peso do voto, que revela por que este compromisso não pode ser rompido e por que a juventude tem a responsabilidade mais pesada nessa decisão. Fique comigo para entender a regra de ouro, união vitalícia e a perigosa precipitação. O casamento é uma união vitalícia. Esta é a regra de ouro que não pode ser quebrada. Ellen White nos oferece a definição mais solene da união. Ela é símbolo da união entre Cristo e sua Igreja. Esta metáfora não é acidental. Ela estabelece o padrão de permanência. Se a relação de Cristo e a Igreja é eterna, caracterizada por um pacto indissolúvel de amor e fidelidade, o seu casamento também é projetado para ser eterno, refletindo essa mesma fidelidade divina. O livro aponta a dificuldade central que a juventude enfrenta. Na mente juvenil, o casamento se acha revestido de romance. A imaginação, alimentada pela cultura e pelo entretenimento, envolve essa decisão em nuvens de sonho e idealização. Por isso, torna-se incrivelmente difícil despojá-lo desse aspecto romântico e, finalmente, confrontar a dura realidade, o senso das pesadas responsabilidades compreendidas nos votos matrimoniais. O voto que você faz no altar, diante de Deus e das testemunhas, não é um contrato com cláusulas de escape ou uma promessa condicional. É uma ligação de destinos que coisa alguma senão a mão da morte deve desatar. Esta é a definição bíblica de indissolubilidade. A clareza é crucial. Cada compromisso matrimonial deve ser cuidadosamente considerado, pois o casamento é um passo que se dá por toda a vida. Não é um teste, não é um experimento social, mas um passo que define o curso do seu destino terreno. Portanto, antes de dizer sim, você deve olhar para a pessoa, despir-se do romance ilusório e se fazer a pergunta de ouro, fria e objetiva: posso viver ao lado deste ser humano através de todas as dificuldades da vida enquanto ambos viverem? Esta pergunta abrange a doença, a pobreza, a dor, o tédio e o conflito. Se a resposta não for um sim sólido, sustentado pela convicção espiritual, a decisão é clara: pare. Não existe casamento perfeito, mas a promessa de fidelidade e permanência é vitalícia, e não pode ser tratada com leviandade. Para os que professam ser cristãos, a decisão de casar tem que ser elevada, de forma consciente, do plano puramente emocional para o plano espiritual. Não é primariamente sobre estar apaixonado, é sobre glorificar a Deus pela união. A profetisa nos orienta a fazer perguntas cruciais que a maioria dos casais apaixonados evita, pois são perguntas que pesam o relacionamento na balança da eternidade. Essas reflexões devem ser feitas com oração e sob o temor de Deus. Esta união me ajudará na escalada para o céu? O seu futuro cônjuge é uma escada ou um freio na sua jornada espiritual? Aumentará meu amor a Deus? O relacionamento afasta ou aproxima você do altar de oração? E aumentará minha esfera de utilidade nesta vida? Juntos, vocês serão mais eficazes no serviço a Deus e à comunidade do que seriam separados? O seu futuro cônjuge, portanto, deve ser um facilitador da sua jornada para o céu e um potencializador do seu serviço, e não um obstáculo sutil.
Ele ou ela te motiva a orar mais, a servir mais, a ler a Bíblia com mais profundidade, ou atrai você para a trivialidade e a paixão mundana? Se, e somente se, estas reflexões não apresentarem nada em contrário, ou seja, se a união for uma força positiva e santificadora, então prossigam, no temor de Deus. A decisão não é baseada apenas na paixão, mas no temor de Deus e na utilidade da união para o reino. Essa é a base de um casamento que pode resistir às tempestades. A responsabilidade do marido, em particular, é destacada de forma incisiva. Ellen White direciona uma advertência muito forte ao homem que pretende se casar. O homem tem que parar e considerar com franqueza, com uma honestidade brutal, por que estou dando tal passo? Ele deve se perguntar: a esposa será a sua ajudadora, sua companheira, sua igual, conforme o design original do Éden? Ou ele a tratará de tal forma que ela não consiga fazer coisa alguma para a glória de Deus? A profetisa expõe o perigo mais terrível e egoísta que pode destruir o espírito da esposa. Ele se aventurará a dar rédeas soltas às suas paixões, vendo até que ponto é capaz de sobrecarregar a esposa sem extinguir-lhe a vida. Esta é a definição de um casamento egoísta, onde o marido usa a esposa para satisfazer seus próprios desejos ou paixões, sejam eles físicos, emocionais ou mesmo apenas de conveniência. O casamento, então, torna-se um cárcere para a esposa e um terreno fértil para o egoísmo do marido. A solução e o antídoto para essa brutalidade egoísta é o Código de Colossenses 3,17, aplicado ao casamento. Tudo o que fizerem, em palavras ou ações, façam-no em nome do Senhor Jesus. No casamento, isso significa que cada palavra, cada carícia, cada decisão e cada ato de intimidade deve ser feito em nome do Senhor Jesus. Se você fizer algo que envergonharia o seu Salvador, seja uma palavra cruel, um olhar impuro ou uma imposição egoísta, você está agindo fora do design original. O casamento não é uma licença para paixão descontrolada, é uma disciplina constante de amor e honra, onde a santidade é o princípio regulador. Finalmente, o livro alerta para a necessidade de cuidadoso preparo antes de assumir os deveres e encargos do casamento. A união matrimonial não deve ser assumida precipitadamente, sem suficiente preparo, e antes de se acharem bem desenvolvidas as faculdades mentais e físicas. A profetisa é direta: casamentos precoces não convêm. Por que o preparo é tão vital? Porque o casamento envolve deveres e encargos pesados. Se os jovens não têm experiência prática de vida, se as faculdades mentais ainda são imaturas para lidar com crises e responsabilidades financeiras e emocionais, o peso da vida adulta vai esmagar a união. O casamento deve ser o ápice de um desenvolvimento de caráter e não a ferramenta para forçar o amadurecimento. O alerta final se repete: a consulta a Deus é o único baluarte contra a precipitação. O livro menciona novamente a obsessão dos dias de Noé. Casavam e davam-se em casamento até o dilúvio. Essa obsessão cega é a mesma que vemos hoje, onde jovens, homens e mulheres que devem ser sábios e possuir discernimento, agem no tocante a esta questão como que enfeitiçados. O resultado, mais uma vez, é a indescritível miséria e a desonra a Deus. O casamento é um compromisso eterno que exige maturidade, oração e, acima de tudo, a glória de Deus como seu objetivo. Vamos mergulhar no erro mais grave de todos, aquele que Ellen White classifica como terreno de Satanás e a causa de ruína para muitas famílias: o jugo desigual. Prepare-se para a parte mais urgente e desafiadora do nosso estudo. Agora, chegamos ao ponto de maior colisão entre os princípios divinos e a prática social moderna: a proibição inegociável de casar com descrentes. Ellen White usa a história de Ló para ilustrar a tragédia que se inicia com uma escolha aparentemente inofensiva. A esposa de Ló era descrita como mulher egoísta e religiosa, e sua influência sutil não foi imediata nem escandalosa, mas foi o primeiro elo em uma cadeia de eventos repletos de males. Se não fosse por ela, Ló não teria permanecido em Sodoma, perdendo o conselho e a proteção espiritual do seu tio Abraão. A influência constante da esposa e as relações que ele mantinha naquela impiedade o teriam levado à apostasia, não fosse a instrução fiel que receberá em sua juventude. O casamento de Ló e sua escolha de Sodoma como residência, ambos influenciados por sua esposa mundana, foram atos que trouxeram consequências trágicas para ele e para o mundo durante muitas gerações. A lição é inequívoca e atemporal. Pessoa alguma que tema Deus, pode, sem perigo, ligar-se a outra que o não tema. O fundamento bíblico é simples, tirado da profunda retórica de Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. No casamento, a felicidade, a estabilidade e a prosperidade dependem totalmente da unidade de propósito e espírito. Mas entre o crente e o descrente há uma diferença radical de gostos, inclinações e propósitos.
Eles estão servindo a dois senhores, Cristo e o mundo, entre os quais não pode haver acordo ou trégua. Por mais puros e corretos que sejam os princípios do crente, a influência de um companheiro ou companheira incrédula terá uma tendência para afastar de Deus. É um veneno lento, sutil e cotidiano, que corrói a fé sem que a vítima note. A proibição de não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, 2 Coríntios 6,14, não é, portanto, uma regra cultural, social ou meramente denominacional. É uma proteção espiritual ditada pelo próprio Deus. Para enfatizar a gravidade dessa união, Ellen White utiliza uma metáfora de guerra que deve gelar a espinha de qualquer cristão. Para um homem cristão, e para a igreja a qual ele pertence, uma esposa ou amiga mundana assemelhasse a um espia no acampamento, que estará espreitando toda e qualquer oportunidade para atrair o servo de Cristo e expô-lo aos ataques do inimigo. O casamento com o descrente é, na visão profética, uma aliança não santificada que favorece o lado das trevas. Satanás está procurando constantemente fortalecer o seu poder sobre o povo de Deus, ao induzi-lo a entrar em aliança com aqueles que pertencem ao exército das trevas. Muitos jovens cristãos se aventuram neste terreno proibido com a falsa esperança de converter o cônjuge após o casamento. Eles pensam: eu sou forte o suficiente para resistir e conduzi-lo à luz. Mas a realidade estatística e espiritual é o oposto. Suas nobres aspirações estão mortas, por meio de uma cadeia de circunstâncias, encontram-se presos na rede de Satanás. O crente, em vez de elevar, é rebaixado ao nível de seu companheiro. O descrente, em muitos casos, não se satisfará com o amor e o respeito humanos. Ele estará constantemente procurando obter do cônjuge temente a Deus algum favor que envolverá desconsideração pelos requisitos divinos. É um ciclo constante de pressão para ceder a padrões mundanos, para negligenciar a igreja ou para abandonar a reforma de saúde. E, finalmente, o dilema da urgência. E se eu já fiz a promessa? E se eu já dei a minha palavra? Este é um momento de crise de consciência para muitos. Ellen White aborda esse dilema com uma clareza cortante ao responder a uma jovem que estava nesse exato impasse. Uma jovem perguntou: mas dei minha palavra, deverei agora voltar atrás? A resposta da profetisa é um dos trechos mais desafiadores e libertadores do livro. Respondo: se você fez uma promessa contrária às Escrituras, por todos os meios retrate-se sem demora, e em humildade perante Deus arrependa-se da imprudência que a levou a assumir tão precipitadamente um compromisso. É uma questão de prioridades e de temor a Deus. É muito melhor desistir de tal promessa, no temor de Deus, do que mantê-la e deste modo desonrar a seu Criador. O matrimônio é santo, mas a palavra de Deus é suprema. O jugo desigual não é apenas um risco para sua felicidade emocional, ele é um desrespeito direto à ordem divina. Unir-se a um descrente é, como ela alerta, colocar-se no terreno de Satanás, e isso significa que você entristece o Espírito de Deus e perde sua proteção. A pergunta final que deve ecoar em sua mente é: você será capaz de suportar tão terríveis desvantagens ao travar a luta pela vida eterna? O casamento, segundo o desígnio de Deus, é um símbolo do céu. Mas, se feito fora dos seus princípios, pode ser a sua maior armadilha, um terreno de miséria e perigo. A lição final e inegociável deste capítulo é: os reclamos de Deus em primeiro lugar. Se você está neste momento de decisão, pare. Consulte a Deus. Se você está em um jugo desigual, clame pela sabedoria e coragem para fazer o que é certo, colocando a sua fidelidade a Deus acima de qualquer promessa humana. O amor de Deus é a única base segura para a verdadeira união. Chame a ação. Se esta mensagem sobre a importância e os perigos do casamento tocou você, compartilhe este vídeo imediatamente com alguém que precisa de coragem. Deixe um comentário abaixo dizendo: eu buscarei o design original. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais estudos.